Olá pessoal, tudo bom? Sérgio Hart aqui da Cena Digital, com mais um vídeo da série Transformação Digital Brasil em Cena. A gente vai falar sobre transformação digital, a jornada de desafios, sucessos e lições aprendidas. Hoje nós vamos falar com o Alexandre Maganhato, CIO da Ativos. Alexandre, super prazer em ter você aqui com a gente. Não, obrigado a vocês aí pelo convite, né? Eu acho que é bacana, é uma jornada sempre difícil, né? Vamos compartilhar um pouquinho aí com todo mundo o que a gente vem fazendo dentro da Ativos. É isso aí, com certeza. Bom, a Ativos é uma empresa de energia renovável. Ela produz etanol, açúcar, energia elétrica a partir da cana-de-açúcar. Hoje ela é a segunda maior produtora de etanol do Brasil, com mais de 10 mil funcionários que atuam em 4 estados. A Ativo tem 9 unidades agroindustriais que na última safra produziram 2,1 bilhões de etanol, 2,8 mil gigawatts por hora de energia elétrica e 235 mil toneladas de açúcar VHP. O uso desses produtos fez com que 5,6 milhões de toneladas de gás carbônico deixassem de ser emitidos na atmosfera. Impressionante. O Alexandre ele tem 30 anos de experiência na área de TI, né? E na Ativos ele vem liderando, né, com 2 visões muito claras, tanto como administrador na visão de sustentação, como também líder de negócio com uma série de iniciativas digitais. Bom, Alexandre, então, depois dessa apresentação, eu queria começar te perguntando o seguinte: o que levou a Ativos a começar uma transformação digital? Bem, bom, eu acho que o nosso negócio, né, ele se mistura muito de fato com tecnologia, né? Nossos produtos de fato aí, né, vamos chamar assim, que a gente produz, que a gente vende, são commodities, né? Então, os preços extremamente regulados, né? Então, eu acho que o grande ganho que a gente pode ter de fato, né, no nosso negócio é na produtividade, na questão de custos, né? Então, a busca aí por inovação, eu acho que ele está intrínseco, né, ao nosso negócio e ao nosso grande driver, né? Eu diria que o nosso driver de fato é a redução é a palavra que mais se busca dentro da empresa, né? Por conta disso, né? Por conta desse preço regulado. Então, diante disso, eu acho que a gente vem conseguindo transformar de fato até o papel da TI, né? Acho que a TI tem um papel super importante dentro da Ativos. A gente sai dessa linha do back-office, né? Da TI de fato ali, como a gente brinca, né, Sérgio, ali atrás da prateleira, né? A se misturar de fato, né? A estar dentro do negócio, a participando de fato aí desses nossos planejamentos anuais aí, a participar até junto com o negócio de uma série de iniciativas de automação. Então a gente vem conseguindo desenhar isso e planejando aí ano após ano essas iniciativas em conjunto com eles, né? E um ponto, acho que bastante importante que a gente vem fazendo, né, nessa linha ainda dos grandes drivers aí, eu diria que a gente chamou de sensibilização da grande liderança. Então, todo mundo tinha medo, né? Quando você falava muito da transformação digital, ou muito desse nosso linguajar de TI, né? Que fala de muitas siglas e muitas coisas, ele muitas vezes assusta, você acha que isso são coisas de outro mundo, né? Então, o que a gente vem fazendo também é uma série aí de workshops, de algumas reuniões com os nossos principais líderes, né? Com a nossa gerência média também, sensibilizando a todos de fato, né, o que é ação por ação que a gente pode estar fazendo, trazendo os exemplos, e aí as grandes parcerias que a Ativos tem, né, tem sido extremamente importantes. Então a gente tem os nossos grandes parceiros que são a SAP, a gente tem Microsoft, a gente tem um grande relacionamento com a Telefônica, com o Google, enfim. Esse tem sido talvez o caminho aí de sucesso, né, para que a gente desperte de fato aí, né, esse interesse e essa criatividade também dentro do negócio. Você está falando uma coisa que, dentro daquilo que a gente comenta,
na transformação digital é muito interessante, né? A gente sempre fala que tem 3 macroestratégias de transformação digital. A primeira delas é foco no cliente, a segunda é excelência operacional e terceira, a criação de novos modelos de negócios baseados nas tecnologias digitais. E o que você está dizendo para a gente é que, como vocês são de um segmento, um tipo de empresa que trabalha com commodity, vocês não têm tanta influência assim no preço, né? E essa demanda, eventualmente, até é uma demanda agregada mundial, que pode oscilar de uma forma que você não tem controle sobre isso. Então, a única coisa que você pode fazer, ou pelo menos uma das únicas coisas que você tem maior capacidade de influência, é no custo, né? E Não, por acho isso, que então, vale... Não, diga lá, diga lá. e por isso, então, vocês adotaram essencialmente uma estratégia de transformação que foque na excelência operacional, né? Ou seja, custos menores, processos mais digitalizados, mais ágeis, né? Enfim, tudo aquilo que pode azeitar a sua cadeia de suprimentos, né? É isso, eu diria que é isso. A gente tem assim, ó, claro que no nosso modelo de venda, né, o cliente sempre é o ponto mais importante, então eu diria que a gente tem uma grande criatividade, né, no modelo oferecido, seja por linhas aí de dutos, né, por ferroviário, rodoviário em si, né? Então, acho que tem uma série de operações que a gente faz que são diversificadas, mas você tem toda a razão, né? O preço final é o mesmo, né? Exemplo, assim, do que a gente está vivendo até dentro de 2020, né? O etanol em si, né, ele teve uma queda de 16% no preço dele dentro desse ano. Então, você imagina isso dentro, né, dentro de uma estrutura de fato. Se a gente não buscar esta excelência operacional, não existe outro caminho, né? Ficar à mercê dessas flutuações de mercado é um negócio bastante complicado, né? Diferentemente do mercado, de outros mercados onde, por exemplo, eu trabalhei em indústria de cosméticos, de bens de consumo, que eles têm um portfólio de dezenas de milhares de SKUs, então você não vende muito de um, você começa a vender do outro, né? É E você verdade. não pode ter portfólio de produto agrícola, né? Você tem Não. derivados, Se, se, essencialmente a ali. gente, se a gente fizer essa comparação, né, brincadeiras à parte, nós temos 3 SKUs só, né? Nós É, temos aí o álcool, e tudo bem que ele tem algumas derivações, né? O exatamente. açúcar e a energia de fato. Então, realmente, eu acho que assim, o foco na operação, né? Eu acho que é o grande foco, e isso é muito bacana, como eu te comentei. Eu acho que assim, eles hoje, né, todas as nossas áreas de atuação interna, elas entendem que a TI, né, tem que estar de braços dados com eles para a gente buscar essas iniciativas em conjunto. Então, isso tem feito muita diferença internamente, tá? É uma parceria com o negócio, com a tecnologia e com Deus. É isso aí. Não necessariamente nessa ordem, mas é isso aí. É verdade. Bom, então, indo um pouco mais adiante no nosso papo, eu queria entender, então, baseado nessa macroestratégia, como é que vocês se estruturaram, né, do ponto de vista de governança, de estrutura organizacional de TI, inovação, priorização das coisas, como é que a empresa se ajeitou, se organizou para isso? Bom, vamos tentar explicar, né? Essa é uma pergunta bem ampla, de fato, né? A gente tem uma série de iniciativas. Um ponto dentro da Ativos, né? Que a gente se adequou e se adequou muito bem, assim. Existe um portfólio de investimentos, né, que sempre ele é realizado visando sempre as safras seguintes, né? Então, a gente vem numa questão de planejamento fortíssimo, né, onde a gente planeja numa safra para que seja executado dentro desse portfólio. Então, o que a gente vem fazendo também, então, assim, muito do que a gente vem desenvolvendo nessa safra 2021, ele começa a ser plantado, né, na safra 19/20, com essa questão aí, né, da gente submetendo esses investimentos de fato a este grande portfólio. Então, acho que do ponto de vista entre, né, negócio e TI, foi assim que nos acertamos, né? A gente participando desse mesmo portfólio, né, e colocando todos os nossos investimentos lá. Eu te diria que assim, internamente dentro da TI, né, então falei um pouquinho, né, a gente junto com as áreas de atuação nesse portfólio global. Quando a gente cai dentro da TI, o que a gente fez, e seguindo um pouquinho nessa visão do portfólio, né,
a gente unificou neste nosso portfólio todas as iniciativas de sistemas e de infraestrutura, porque a gente quis também balancear, né, e conseguir discutir esse mesmo orçamento aí para investimentos, né? O que a gente podia fazer, tanto de sistema quanto de infraestrutura, né? Os dois pontos são fundamentais. A gente pode falar aqui de uma série de coisas e sistemas, mas sem a infraestrutura por trás, né? E a gente pode até falar um pouquinho mais adiante disso, a questão de conectividade, uma série de coisas assim, né? Os nossos sistemas não funcionariam, ainda mais para quem está falando de fato de uma transformação digital, né? Então, esse foi um ponto importante que a gente fez. Então, primeiro, a gente submeteu ao nosso portfólio de investimento da empresa. Segundo, a gente unificou, né, esses nossos investimentos internos. Então, a gente consegue balancear hoje o que a gente está fazendo entre sistemas e infraestrutura. E eu acho que tem um terceiro ponto também, que é importantíssimo numa decisão que a gente tomou já há cerca de 3 anos atrás, que foi a linha de terceirização do nosso suporte. Então, acho que esse é um ponto importante, Sérgio, né? Que muitas empresas acabam se complicando um pouco nessa questão. É muito difícil, né? Você suportar o dia a dia e partir para a inovação, né? Então, o que a gente fez nessa linha aí dos drivers, assim, ou dessa grande organização, né? Nós nos organizamos de fato para a gente ter um time, né? Um foco no suporte, na sustentação, mas a gente criou a nossa área aí, então, uma área de processos e uma área de inovação pura, né? Então, a gente conseguiu, de fato, aí, criar essas, entre aspas, aí, subdivisões, né? E eu acho que elas são assim, fundamentais hoje no modelo que a gente criou, né? De conseguir, como você chamou, né? Nesse drive de governança, de estratégia ou de governança, né? Da gente tem essa muito bem claro, né? Dentro dos nossos controles todos, o que é sustentação, o que são melhorias só de processos puro e simples, onde a gente está buscando uma otimização, e o que são iniciativas de inovação de fato, né? E aí a gente busca parcerias aí, seja no nosso próprio orçamento de TI, no orçamento da própria área de atuação, ou mesmo alguns pilotos aí de alguns parceiros que estão querendo investir junto com a gente em algumas soluções. Então, acho que basicamente foi isso que tem fomentado, né, ou propiciado que a gente avance de fato nessas 3 linhas, né, de suporte, de processo e de inovação. Bacana. Eu acho que toda empresa que começa um processo de transformação digital, ela tem vários dilemas, né? Mas eu diria que o primeiro dilema, depois de você estabelecer uma direção, é você saber como é que você equilibra o dia a dia com a preparação do futuro, né? Eu acho que esse é um grande dilema. E nos workshops que eu faço, muitas vezes eu vejo um quebra-pau enorme, né, entre os conservadores e os progressistas, porque os conservadores não querem abrir mão de absolutamente nada dos resultados da empresa, né, porque tem que dar satisfações aos acionistas, né? E os progressistas dizem que se você não começar a inovar agora, você também não vai ter nada no futuro, né? O teu caixa vai minguar de qualquer jeito se você não fizer nada. E a grande pergunta é qual é o percentual dos meus investimentos que eu aloco para a inovação? Essa é a primeira coisa. Uhum. A segunda coisa também que eu vejo muito é que você não pode começar a fazer uma transformação se você não tiver uma ideia clara da arquitetura que você tem tecnológica. Se a tua arquitetura for uma árvore de Natal, onde você tem coisas penduricalhos diferentes que não se falam, né? Como que você vai desenvolver, né, uma arquitetura digital em cima disso? É muito complicado. Então, muitas empresas elas conseguem ter tempo de pegar, integrar esses sistemas, levar isso para a nuvem, para depois começar a desenvolver todas as aplicações. Mas a realidade é que nem sempre é assim, né? Você tem que fazer, ao mesmo tempo, a sustentação das soluções atuais, né? E preparar essa arquitetura para o futuro, para que você possa oferecer os chamados microserviços e usar aqueles programinhas que são chamados as APIs, né? Que facilitam a integração com outros sistemas, até de outras empresas. E o terceiro dilema que você acabou de falar é o dilema da terceirização, ou seja, nós somos uma empresa de tecnologia ou nós somos uma empresa agrícola, né?
Se a gente não é uma empresa de tecnologia, até que ponto a gente precisa ficar retendo todo esse conhecimento e essa atividade? Ou se a gente é uma empresa agrícola que usa tecnologia, nós vamos ter, então, um corpo, um núcleo técnico extremamente competente, mas que vai poder supervisionar as atividades de Né? terceiros. Ou seja, assim, ó, concordo 200% contigo, né? Assim, eu vejo que na Atlas a gente conseguiu superar dois paradigmas difíceis, né? Um é o medo entre o cloud, né, e o que é interno. Então, eu acho que essa é uma questão que, alguns anos atrás, né, esse preconceito com o cloud era maior. Então, eu vejo que, aos poucos, as pessoas vão entendendo, né, que o cloud já não é uma opção, né, é um caminho a seguir, né, um caminho que, em algum momento, ele vai acontecer. E eu acho que isso muito acontece, esse foi superado muito pela questão pessoa jurídica e pessoa física, né? Porque na pessoa física, a pessoa hoje, né, já contrata uma série de serviços para ela. Então, acho que a gente superou esse paradigma, né? E o segundo, fundamental, eu vejo isso, assim, quando a gente conseguiu separar, né, o que é o suporte do dia a dia, né, que a gente tem uma operação de fato com essa agenda, né, de inovação, de processos junto à área de negócio, a área de negócio passou a enxergar a TI de uma outra forma. Então, ela parou de vir para nós só querer discutir assim, eu queria o status do meu chamado, né, para a gente discutir de fato assim, não, vamos junto, ó, vamos chamar junto um parceiro aqui, vamos discutir uma solução de reconhecimento facial, ou vamos discutir um chatbot, vamos discutir N outras ações aí que a gente pode tomar, e então eu acho que foi fundamental. Mas eu acho que são dois pontos difíceis e que eu acho que nenhuma empresa vai ter sucesso se realmente, né, não encarar esses dois pontos de frente. Então, estar pronto para o cloud, e o segundo é dividir o que é operação e o que é processos e inovação. Acho que se não conseguir separar essas duas áreas, né, voltando até um pouquinho naquele capítulo que a gente comentou da governança de tudo, né, nenhuma empresa vai conseguir fazer algo novo, né, se não sair desse foco do dia a dia. E muitas vezes você tem projetos inovadores de redução de custo, né? Então, Sem dúvida, você sem pode dúvida. usar esses projetos para pegar essa economia e financiar outros projetos de inovação para não ter que inchar o orçamento, né? Para não gerar esse conflito todo, né? Então, acho que isso exige do CIO e de todos aqueles que estão envolvidos na transformação uma postura bastante focada, bastante criativa, né? Para poder justificar, né, de todas as formas que vale a pena inovar, até mesmo para reduzir custo, né? É. Dependendo da sua estratégia, né? Essa é uma E diferença, perdão, mas é uma diferença grande, talvez só para a gente fechar essa questão em si, assim, quando você tem uma estrutura 100% própria, você tem custos fixos, né? Você não consegue que eles sejam variáveis, né? Então, quando você consegue sair desse paradigma, né, do que tudo que é instalado internamente ou passa a contratar serviços, né? Quando você sai de uma equipe inteiramente fixa para contratar, por exemplo, um suporte, né, voltado a tickets, por exemplo, quer dizer, a cada melhoria, né, a cada inovação que a gente faça, né, que possa reduzir o custo de suporte, é como você comentou, né, isso está ligado diretamente ao teu custo de operação, né? Então, tudo que você pode fazer aqui é o que você falou, né? Você investe de um lado para ganhar do outro lado, que é o teu custo de suporte. exatamente. Agora, você pode compartilhar com a gente um pouco o que vocês já conseguiram do ponto de vista de resultados, seja produtos ou serviços implantados, ou eventualmente ter resultados quantitativos para que o pessoal que está assistindo possa entender o impacto da transformação para vocês? Tá. Bom, eu acho que essa transformação ela já vem aí de 3 anos, talvez, né? Ela não nasceu agora, então talvez eu acho que o ponto principal, ou o primeiro ponto, né? Isso não adianta a gente dizer assim, vamos começar essa transformação. Ela não é um projeto, né, que começa e que você tem um retorno rápido. Então, eu diria que ele começa com a decisão da Ativus. Primeiro, a gente trocou toda a nossa plataforma para a plataforma SAP, né? Mas quando a gente fala SAP, a gente não está falando de um SAP ERP, né? Como existem N outros, né?
Então, a gente deixa de falar de um back-office e a gente partiu para um back-office, mas também por uma camada cloud, por exemplo, né? Então, a gente tem uma plataforma inteirinha de desenvolvimento, a gente tem uma plataforma inteirinha de BI. Então, acho que essa foi o maior investimento, de fato, que a gente fez, né? Foi essa mudança da nossa plataforma para algo extremamente moderno, né? Então, a gente tem hoje um RP, né? Na sua última versão, do ponto de vista de tecnologia, né? Nós temos toda uma camada cloud também, então nós temos um SAP, um Cloud Platform, nós temos esses grandes acordos aí, também com Microsoft. Então, a gente conseguiu levar essa camada toda do RP, toda essa fundação, né? Ela está pronta hoje e com todos esses plugins, né? Ou APIs, como a gente queira chamar, prontos aí para a gente desenvolver os BIs, as consolidações que a gente precisa. Então, do ponto de vista desta base, né, o que a gente consegue hoje já entregar para o negócio? Então, hoje a gente, por exemplo, a gente captura as notas fiscais todas que são emitidas contra ativos de forma automática e aí a gente já traz isso para dentro do nosso financeiro, por exemplo. A gente faz a mesma coisa com todas as questões de frete e já traz essa informação direto, né, para nós aqui. A gente consegue gerar hoje BIs em tempo real. Então, a gente consegue ter um acompanhamento, por exemplo, de o quanto a gente está moendo, o quanto a gente está produzindo, e a gente entrega hoje para todos os nossos executivos essa informação, né, seja unidade a unidade, por exemplo. Então, esses são alguns exemplos. Aí, até falando um pouco nisso, talvez me lembrei talvez um projeto que é bem significativo aí para a gente, sim. A gente, com esta tecnologia, né, da gente poder gerar essas informações em tempo real, isso abriu uma grande oportunidade. A gente trouxe, por exemplo, todo o nosso planejamento, o nosso planejamento agroindustrial, vamos chamar assim, né, de uma forma centralizada. Então, hoje a gente consegue fazer esse planejamento todo. Aqui, por exemplo, a gente tem um centro de operações em Campinas, a gente consegue aqui de Campinas visualizar, né, todos os indicadores da nossa produção, da nossa moagem. A gente também tem um circuito de câmeras que a gente pode enxergar por aqui. Então, você veja que é isso assim, ó, TI, né, TI e as áreas de atuação atuando de forma conjunta. A gente nunca conseguiria, né, montar um centro de operações como esse aqui, né, sem, de fato, essa tecnologia pronta, essa fundação que a gente fez há 2, 3 anos atrás. Então, isso já começa a trazer resultados de fato, né? Não só resultados ali, eu acho que tem alguns custos diretos ali envolvidos, que já começa a trazer para a operação, né? Mas alguns custos indiretos também, né? Isso está gerando essa questão, por exemplo, que a gente utilizou as câmeras, tudo isso para fazer esse planejamento, ele já começa a derivar outras ideias, né? Então, assim, se a gente tem câmeras hoje que possibilitam a gente fazer o planejamento todo, isso derivou, por exemplo, né, um projeto, por que não fazer um controle de ponto com reconhecimento facial? Né? Então, você veja que como é bacana, né, a gente sair do operacional, né? Então, e aí começar a mostrar resultados. Então, com base em uma ideia, um projeto bem sucedido, a gente já está gerando um outro que é uma nova inovação, né? Que de fato vai trazer essa questão do reconhecimento facial. Então, isso são coisas que a gente já começa a colher, né? Disso que a gente plantou. E um ponto, acho que bastante importante também de automação, né? Que eu acho que vale, voltando a esse tema que eu chamei, né? Que foi fazer essa fundação, né, dessa plataforma toda, a gente consegue esse ano, nessa safra, a gente tem um portfólio aí, por exemplo, da parte de automação de processos, e aí estamos falando de RPAs puramente, né, funções agendadas, esse tipo de coisa, interfaces com bancos. A gente tem uma série de 20 iniciativas em andamento, de um portfólio que a gente desenhou ano passado, e que também vai terminar com um tema que nós estamos chamando internamente de comunicação digital, que é um grande chatbot, né? Que também a gente está implantando aí, visando aí facilitar a comunicação entre as unidades, né? Como você citou, no comecinho a Ativos, né? Nós somos quase 10
centros de trabalho, né, que seriam todas as unidades e mais os 2 escritórios que a gente tem, um em Campinas e um em São Paulo. Então, nós temos de fato aí, né, uma diversidade aí, uma dispersão geográfica grande. Então, todas essas iniciativas, né, sejam de automação e agora esse próprio chatbot visa realmente melhorar muito a comunicação e otimizar a comunicação entre as áreas, né? Então, acho que esses são alguns projetos, alguns resultados que isso já dá para a gente começar, né, levar isso de forma oficial, porque esse já é sentido, né, dentro da Legal. própria operação. Então, não é... Quando você diz que a TI, né, quando você tem um discurso da TI dizendo que está fazendo melhoria e as tuas áreas de atuação não percebem, isso é difícil, né? Mas quando eles mesmos começam a trazer os benefícios das áreas, aí eu acho que a gente está num objetivo comum, né? Essa é a grande tendência, né? A TI se misturar com os negócios. Agora, vocês também têm um grande desafio adicional que as unidades agrícolas também ficam em regiões com conectividade difícil, né? É. E eu ouvi falar até de algumas empresas que desenvolveram frequências específicas, frequências móveis, né? Para poder usar os aparelhos, as comunicações, né, com o trator ou com quem está no meio do campo, né? Como é que vocês administram isso? Olha, esse eu diria para você, assim, mais do que um desafio, é uma grande dificuldade, né? A gente hoje tem muito mais tecnologia, né, contratada ou tecnologia disponível, né, que a gente não consegue explorar na totalidade por conta dessa questão de conectividade, né? Então, eu diria, se você me perguntasse assim, qual é a sua maior dificuldade de fato, né, o maior empecilho que a gente tem até de explorar tudo que a gente tem de tecnologia disponível é a conectividade. Então, a Ativus atua aí, né? São 4 estados onde a gente tem operação, ali muito focado no centro-oeste ali, né? Com Goiás, Mato Grosso do Sul, e temos uma unidade também em São Paulo, mas muitas vezes a gente não tem a conectividade. Então, nós temos ali colhedoras na ponta que poderiam, né, nos dar muito mais informações em tempo real, por exemplo. Um desafio, até esse exemplo que eu comentei com vocês, né, do controle de ponto aí, né, com reconhecimento facial. Então, a gente está tendo que desenvolver todo esse modelo pensando numa solução também que seja offline, né, porque nós não temos isso, né. Então, a gente poderia Exatamente. ter muito, né, já ter avançado numa velocidade muito maior até se a gente tivesse essa conectividade. Então, um dos pontos que a gente aprovou, né, no nosso portfólio de investimento é este tema, e aí a gente vem trabalhando aí agora numa grande RFP com 3 empresas aí, para ver se a gente consegue dar um salto de fato nesse tema, né? Porque tem sido um tema muito difícil para nós. E aí eu te diria que, quando eu digo para nós, não estou falando só de ativos, não, né? Isso é comum, né, ao nosso mercado de agro, né? Este vertical de agrobusiness. Então, eu acho que tem muitas empresas, né, que também poderiam estar muito mais avançadas. A gente participa de alguns grupos de discussão, né, desse mercado, e eu acho que a hora que o Brasil, né, como infraestrutura aí no geral, resolver esse tema de conectividade aí no campo, eu acho que a gente vai decolar muito mais ainda nesses indicadores de produção. Bacana. E além desse desafio, que outros você acha que são importantes também, que vocês têm enfrentado e que seria interessante compartilhar? Olha, o desafio na TI a gente sempre tem muito, né? A gente pode ficar aqui, né? A gente se abraça e vai ficar É, aqui por muito tempo falando das dificuldades, né? Acho que conectividade a gente já citou, que sempre que eu falo nas minhas grandes dificuldades, conectividade, acho que vem naquele, quase que top 1, 2 e 3, né? Assim, seria extremamente difícil. Acho que tem um ponto também que a gente vem, que eu acho que também faz parte desse nosso mercado brasileiro, né? Que é a legislação. Acho que a legislação no Brasil ainda dificulta bastante, né? Então a gente tem, por exemplo, no lado fiscal, por máximo que a gente tenha uma plataforma moderna, tem uma série de coisas, mas a gente ainda tem que ficar aí. Acho que a palavra correta é gastando muito dinheiro para controlar impostos, né? Então,
não dá para dizer que a gente está investindo, de fato é gastando mesmo, né? Então, a gente ainda gasta muito com esse tema chamado legislação. Do ponto de vista para impostos, né, onde a gente vem com as ferramentas de apuração e com alguns indicadores, e vejo do ponto de vista trabalhista também muito difícil, né? A gente não é uma empresa pequena, né? Nós estamos falando de uma empresa de quase 10 mil aí colaboradores, né? Ou 10 mil integrantes, como chamamos internamente. Então, quando a gente fala assim de um projeto de um controle de ponto, né, com reconhecimento facial, se você não fizer as homologações devidas no sindicato, você está acabando criando um contencioso trabalhista grande nesse sentido, né? As MPs que a gente vem aí até por conta de Covid, uma série de coisas. Então, a cada decisão que a gente tem uma grande mudança nos nossos sistemas de folha de pagamento e por aí vai. Então, acho que a questão de legislação é um grande tema ainda. E eu acho que, ainda como dificuldade, né, por máximo que eu falo que a gente separou, né, a nossa operação da inovação, processos e suporte, que isso a gente tem internamente muito claro, né, mas claro que cada vez que a gente tem um problema um pouquinho maior na operação, a gente tem que socorrer isso, né? Então, a gente ainda tem uma certa dificuldade, né? Assim, todo mundo é limitado no seu orçamento, acho que tem que ser assim, né? A TI sempre vai ter seu resguardo em custo, esse tipo de coisa. Então, eu acho que é ficar administrando o tempo inteiro, né? Para a gente administrar problemas sem deixar todas essas nossas iniciativas caminhando em paralelo. Então, esse é o desafio sempre. Eu acho que esse desafio de manter vivo esse portfólio de inovação, né? Sem parar cada problema que a gente encontra no dia a dia. É verdade. E isso, por Acho sua que vez, tem. também é consequência de você ter uma arquitetura que funciona bem, né? Que seja integrada, que possa crescer de acordo com a demanda, né? Ou seja, que esteja preparada, né, para tudo aquilo que você queira, vamos dizer assim, pendurar em cima, né, para que funcione bem, né? Bom, A- a gente está chegando na parte final aqui da nossa entrevista. E a minha última pergunta para você seria com relação às lições que você aprendeu, o que vocês aprenderam nesse processo da transformação, né? O que você pode dizer para a gente aí? Tá. Bom, acho que é isso, Sérgio. Acho que tem algumas. Acho que a primeira questão, eu acho que é esse entrosamento que a gente vem falando tanto aqui entre as áreas de atuação e a TI, né? Não gosto muito de usar o termo negócio e a TI, porque parece que a TI não faz parte, né, do negócio. Então, para nós, como a gente enxerga internamente, assim, o negócio é um só e nós temos áreas de atuação, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente foi difícil, mas acho que agora entendido entre as partes, né, entre as áreas todas, né, os usuários e a TI, eu acho que é equilibrar e respeitar os limites de cada área, né? Então não adianta assim uma área vir com 10 demandas que a TI não consegue suportar duas, três, né? Que a gente não vai conseguir avançar. Do mesmo jeito, né, que cada vez que a gente vê algo novo que é bacana, a gente já quer colocar para o negócio e ele não tem para as áreas de atuação em si, e eles não têm esse time disponível para estar junto com a gente, você não consegue o equilíbrio da mesma forma. Então, acho que a primeira coisa é isso, assim, conseguir montar um portfólio de iniciativas que seja aí de comum acordo entre as duas áreas, né? Que tanto as áreas de atuação quanto a nossa área de TI possam suportar essas iniciativas. Então, isso tem sido bacana, né? A gente conseguiu ou vem conseguindo, né, equilibrar e montando em conjunto com eles. Então, a gente tem feito assim uma reunião basicamente quase que bimestral com cada diretoria, onde a gente vem equilibrando então aonde nós vamos atuar, né, nesse próximo bimestre que seja, ou pelo menos temos vontade de tocar isso agora, mas não temos gente. Então podemos, né, tocar isso aqui um pouquinho diante. Então acho que esse equilíbrio, esse respeito entre as duas áreas é difícil, né? Falar que é muito fácil, mas isso no dia a dia não é a coisa mais fácil do mundo, né? Mas eu acho que tem sido um ponto importante.
Acho que um segundo tema para comentar a gente tem um cuidado, se é que eu posso chamar assim, de não investir por impulso, vamos chamar dessa forma. Eu acho que nós, TI, né, a gente se empolga cada vez que a gente vê uma tecnologia nova, né? A gente já quer, pô, que legal, já vamos colocar isso no campo, já vamos. Então, eu acho que hoje a gente tem tomado um cuidado de não investir só por um modismo, né? Então, muita gente fala assim, o RPA é a coisa mais fabulosa do mundo. Talvez não, a gente tem que olhar com calma, né? A inteligência artificial pode fazer, bom, mas será que isso se aplica ao seu negócio, né? Então, a gente tem tentado trazer as inovações, mas discutir com a área de negócio se é isso realmente que ela precisa, né? Então, talvez a gente está querendo por um lado e aí a nossa área o que precisa é de algo muito mais simples neste momento, né? Então, eu acho que tomar cuidado com contratações por impulso, porque esses são os primeiros projetos que dão errado, né? Quando você faz esse tipo de coisa, você pode ter um monte de coisa que ou o projeto deu errado porque os usuários não acompanharam, ou até mesmo, né, você se empolga com uma tecnologia, só que quando você vai buscar parceiros de implantação, você não encontra ainda essa qualificação completa, né? Então, isso é bem difícil. Então, esse é um cuidado que a gente tem. E eu acho que, por último, e não menos importante, é o cuidado que a gente tem com as pessoas, né? O nosso time é fundamental. Nós não temos um time grande, ainda mais depois desse modelo que eu comentei contigo da gente levar, né, a operação, o suporte, né, para uma empresa externa. A gente tem um grupo de processos de inovação hoje muito pequeno, então a gente toma esse cuidado de fato com pessoas, né, porque cada um deles conhece muito do nosso negócio, né? Então eles hoje têm um diferencial muito grande, o nosso time inteiro tem esse diferencial de conhecer muito bem o que está lá na ponta, né? Então a gente viaja para as unidades, a gente tem todo esse contato. Então, esse cuidado hoje com as pessoas é um ponto que a gente zela muito por ele e é um ponto que a gente também fica sempre com um grande ponto de atenção, sabe? Porque não vai ser fácil, né? Sempre que a gente perde qualquer pessoa do nosso time, porque é isso, a gente tem um time hoje muito especialista. Perfeito. Muito legal, Alexandre. Bacana mesmo. Bom, queria te agradecer a tua participação aqui, esse teu depoimento. Acho que foi riquíssimo, muito bacana. Eu quero ter mais gente, inclusive do setor agro, falando aqui na nossa série, porque vocês representam 25% do PIB, né? E eu quero que vocês representem 25% dos entrevistados aqui. Estou precisando de mais gente aqui para me ajudar. Então, te agradeço muitíssimo aí mais uma vez. Excelente depoimento. Queria agradecer também ao pessoal que está assistindo a gente aí. Se você não conhecia a Cena Digital, aproveita, assina o canal e fique acompanhando, então, todas as entrevistas, todos os vídeos e lives que a gente faz, sempre tratando de transformação digital, sempre de uma forma de negócio, sobre uma forma não técnica, de uma forma mais estratégica, né? Porque a transformação ela não é tecnologia, né? Ela é alavancada por tecnologia, mas na realidade isso é uma coisa de negócio, tá? E também lembrar vocês que vai estar escrito aqui nos comentários, né? Vai ter Academia de Transformação Digital agora de 24 a 28 de agosto, onde a gente vai estar fazendo as 5 aulas com exercícios para todo mundo, com dinâmicas sobre como planejar e implementar uma transformação digital. Fora os outros produtos também digitais que nós temos, como o webinar, né, os vídeos e o próprio e-book chamado Transformação Digital do Conceito à Ação, onde vocês vão poder também ter uma referência sobre as melhores práticas e teorias com relação a implementar a transformação digital baseado em experiência daqueles que fazem. Então, mais uma vez, Alexandre, super obrigado aí por tudo. Espero que daqui a 6 meses, 1 ano, a gente esteja sentado aqui de novo, conversando sobre mais coisas implantadas e mais desafios aí resolvidos aí por vocês. Muito obrigado, cara. Tá bem, não. Conte conosco aí. A gente que agradece a oportunidade aí, né? Até para comentar um pouquinho o que a gente vem fazendo na Ativos aí. Tá bom? Obrigado. Obrigado a vocês. Hein? Muito legal.
Valeu. Então, obrigado a todo mundo e até a próxima aí. Tchau, tchau. Abraço.